Então, pessoal, boa tarde para todo mundo. Gente, deu um tempinho para todo mundo ir entrando. Teve gente que pediu, Duda, eu quero mandar essa apresentação, quero mandar esse bate-papo para um amigo, pode convidar sim. Com muito carinho, quero agradecer essa companheira, essa parceirona, né, que é a Carla Campos, a nossa aromaterapeuta, a nossa aromatóloga, uma criatura incrível, que foi minha colega de aromaterapia. A gente fez um curso junto de psicofarmacologia dos óleos essenciais, que é a parte que eu mais gosto, que é essa psicoaromaterapia. E então, assim, a gente já está junto aí quase 3 anos, né, Carlinha? E eu fico muito feliz de estar compartilhando meus conhecimentos com ela. A gente troca informações, a gente conversa sobre os pacientes, sobre protocolos. E a Carlinha está sempre nos ajudando, preparou um curso lindo para o pessoal da equipe e a gente já está indo para o terceiro módulo desse curso. Depois eu quero que ela fale um pouquinho para a gente sobre isso, tá? E eu quero muito agradecer a oportunidade de aprender novamente com você, da gente poder estar realmente assim, incrementando nossos conhecimentos, né? E aprendendo cada vez mais, porque a aromaterapia, pessoal, vocês vão ver, todos os dias a gente aprende muito com as nossas experiências pessoais, com o nosso dia a dia, com o relato que a gente tem dos nossos filhos, parentes, amigos que estão usando os óleos essenciais, e a gente tem uma oportunidade muito grande de trocar informações aqui na equipe, né? E também aprofundar os nossos estudos. E por isso a gente está sempre fazendo parcerias com pessoas que estão preparadas e capacitadas para estar compartilhando com a gente todo esse conhecimento, né? Então, infelizmente, a gente está vendo hoje muita informação errada, muita coisa na internet, muitas pessoas despreparadas para poder estar levando informações. Então, mais uma vez, eu falo com vocês, vamos filtrar o que a gente escuta, vamos filtrar o que a gente lê, né? Buscar em fontes seguras e procurar sempre realmente pessoas que a gente pode aprender e confiar, pessoas que têm realmente uma capacidade para ensinar de forma correta e segura sobre a utilização dos óleos essenciais. Porque a gente fala muito, não é porque é natural, não é porque tá aí para a gente utilizar, né? Um produto vindo da natureza que a gente vai usar sem responsabilidade, pelo contrário, né? Então, assim, eu queria apresentar para vocês, para quem não conhece, a Carla, que é uma aromatóloga, uma estudiosa aí com mais de 12 anos de experiências na aromaterapia clínica. Eu quero que ela fale um pouquinho também, porque ela não é só aromaterapeuta, ela tem outras formações. Então, Carlinha, presente para a gente, receba o nosso carinho. E eu fico muito feliz com essa parceria que você tem com a equipe, de estar proporcionando, né, conhecimento e estar trazendo sempre esse ensino de qualidade para a gente, tá? Então, fala um pouquinho de você para nós. Nossa, fiquei até emocionada, até tô linda. Gratidão, né? É um prazer para mim ter te conhecido há alguns anos e a gente poder estar juntas nessa parceria, que muito mais do que a do Terra, é muito grande isso no que a do Terra nos faz, mas o que essa amizade tem feito, né? A gente poder levar os óleos essenciais para mais pessoas, levar a natureza para a casa das pessoas, né? Então, boa tarde a todos. Você admite as pessoas aí, Dudinha? Tá me ouvindo? Carlinha, estou te ouvindo sim. Tá. Pode falar um pouquinho mais alto, sua voz hoje está baixinha, mas estou te ouvindo normal. Tá, deixa eu pôr o fone de ouvido então. Peraí. Pessoal, enquanto a Carlinha está se preparando aqui, podem colocar as dúvidas no chat, que depois a gente Melhorou? vai responder uma por uma, tá? Pode ficar tranquilos. Melhorou? Então tá bom. Pus o fone. Bom, então boa tarde. Em primeiro lugar, quero dizer que é um prazer, né, estar aqui
com essa galera maravilhosa, com a Duda. Tenho uma admiração que ela tem, que acho que é isso que nós temos em comum, né? Nós temos em comum a paixão pela natureza, a paixão por apoiar e por ajudar as pessoas, né? Então, na verdade, a minha primeira formação foi secretariado executivo bilíngue. Depois eu me pós-graduei em marketing, e aí depois eu surtei, vi que não era nada disso, e aí fiz 4 anos de psiquismo humano, pós-graduação em psicologia transpessoal, e foi aí que a aromaterapia, né, os óleos essenciais começaram a entrar na minha vida, e mais fortemente quando a minha mãe teve gordura no fígado, e se sentia vegetando, assim, e estava passando por um período muito complicado na vida dela. E eu comecei a tratá-la com os óleos essenciais. E ela estava com hepatite, gordura no fígado, tomando remédios que já pareciam como quimioterapia. E aí ela parou esses remédios, começou a fazer um tratamento com óleos essenciais, porque ela estava se sentindo muito mal. E pela nossa surpresa, em 3 meses ela não tinha mais nada. Ela voltou no médico e o médico disse que os exames dela não constavam mais nada. E aí o médico perguntou para ela o que ela tinha feito, ela disse que tinha tratado com os óleos, e nisso o médico começou a querer me conhecer e saber o que estava sendo feito, começou a querer conhecer sobre os óleos essenciais. E aí nesse momento eu comecei a estudar mais profundamente essa parte clínica, né? Onde para mim óleo essencial deixou de ser um cheirinho, né? Que deixa a gente feliz ou controla só as emoções. E foi aí que eu comecei a aprofundar os meus estudos, sempre com um embasamento científico, né? E eu brinco que foi aí que eu comecei a aprender também, que se tivessem me ensinado que a natureza era química na escola, talvez eu tivesse estudado mais química, né? Mas quando eu estava na escola eu não sabia que a química, né, que a natureza era química, que eu era química enquanto pessoa. E aí eu não estudei. Então agora, né, depois disso eu tive que estudar muito, começar a estudar química, né, química orgânica, aromática, e começar a entender um pouco mais como essa química da natureza atua no nosso corpo e por que que atua, né? E aí eu no curso que eu desenvolvi, especificamente eu já dava esse curso presencialmente, e com a Duda a gente desenvolveu a versão online, né, para a equipe, e está sendo muito maravilhoso. A gente já vai para o 3º módulo, já estamos na 3ª turma do 1º módulo, e todo mundo querendo continuar, né? O que é mais lindo, que me emociona, é que tem muitas alunas aqui presentes também, e que se apaixonaram, né, pela aromaterapia, pelos óleos, e querem continuar estudando. E o meu trabalho é estimular a autonomia, né? Que todos tenham autonomia de saber o que está fazendo, né? Poder olhar a internet, poder olhar, porque hoje a gente é muito filho do Google. A gente olha o Google e acredita em tudo que o Google fala, né? E às vezes nem tudo que está no Google é verdadeiro. Então a gente poder ter autonomia para olhar para isso e para poder aprender a estudar, aprender um caminho de estudo. Mas hoje para vocês aqui, então, voltando só um pouquinho, eu moro numa fazenda, né? No sul de Minas Gerais, em Extrema. Eu deixei São Paulo há 10 anos atrás para morar na natureza, então tenho uma relação direta com as plantas. Fiz uma formação também em agricultura biodinâmica, e que é ligada à antroposofia. Então, para mim, trabalhar com os óleos essenciais é muito mais, né? É poder me conectar mesmo com a força da natureza. E estar na natureza tem me ajudado muito a compreender, né, os óleos essenciais. Então eu vou começar aqui, vou colocar a tela para gente, que a proposta hoje é falar sobre as emoções. Então eu trouxe só um apanhadinho, alguns óleos, umas pinceladas aí para vocês, porque a gente está num momento muito delicado agora, né?
pessoas calmas estão estressadas. Duda, eu não consegui tirar o tal do sininho. O sininho fica tocando, né? Aquele dia você me ensinou, eu não consegui. Mas ok. Então, hoje com a pandemia, com a quarentena, até a gente está tendo um aumento, né, dos casos de Covid, inclusive porque está todo mundo meio que surtando, né? Não sabe se fica em casa, se não fica em casa, se trabalha, se não trabalha, o que que faz, tem saudade, quer ver os amigos, quer ver as pessoas. Então, tem muita gente passando por momentos de ansiedade e de depressão também, né? Porque uma coisa acarreta a outra. A ansiedade e a depressão caminham muito juntas. E também a gente não entende muito bem o que na verdade é depressão ou às vezes é reflexão, né? Porque a gente está num momento de extrema reflexão de valores da nossa vida, do que a gente quer escolher para nós, né? Então, essa reflexão de valores muitas vezes nos leva, ainda a gente está entrando no inverno. O inverno é uma estação de introspecção, né? E às vezes essa reflexão de valores, do que a gente quer para a nossa vida, do momento que a gente está vivendo, vai nos levando para um estado de introspecção que a gente muitas vezes confunde com depressão e muitas vezes a gente fica navegando entre uma ânsia, né, de um futuro. E aí eu posso confessar a vocês, porque também, por exemplo, eu estava com uma viagem marcada, que já foi cancelada 2 vezes por causa do Covid. Então a gente fica, né, pensando, nossa, agora eu não tenho muito mais escolha sobre o meu futuro. Qual será o futuro? Muito a gente ouve agora dizer que o futuro não vai ser mais, né, igual, que nada vai mais ser igual. Então, isso causa no nosso coração uma certa ansiedade por conta de a gente estar lidando com o desconhecido, né? E lidar com o desconhecido traz tudo isso, além do que a Duda trouxe, da questão de ter que estar com os filhos em casa, acompanhando os estudos, e às vezes o companheiro também em casa. Aí as tarefas de casa para as mulheres podem ter aumentado, né? Porque aí tem que fazer a comida, ter todo mundo em casa, e aquele horário que você tinha para você sozinha, você não tem mais. Então, a gente está tendo que reorganizar tudo, ao mesmo tempo que a convivência familiar também está acontecendo, enfim, são diversos detalhes. E aí, o que eu trouxe aqui hoje para a gente, Duda, tá dando para ver a tela? Deu. Tá? Ok. Então, eu trouxe esse tema, que é o encontro com a alegria de ser humano, né? Primeiro, que às vezes ser humano se tornou muito pesado, porque a gente se esqueceu, né? A gente esqueceu que que nós, como seres humanos, somos animais, em primeiro lugar. Somos mamíferos, né? Animais mamíferos racionais. E nesse lugar de animais mamíferos racionais, nós somos natureza, né? Provenientes da natureza. E a gente se esqueceu disso. E aí a gente vive desenfreadamente, né? Será que a gente lembra, então, vendo essa imagem? Gostaria que vocês olhassem e sentissem assim, respira fundo pelo nariz, solta pela boca. E veja o que você sente, né? Se imaginando dentro dessa floresta. Como que você se sente? Né? Se imaginando dentro de uma floresta e se imaginando também nesse momento e se percebendo como parte de tudo isso, que você é natureza, que você faz parte de tudo isso, que você é um animal, né, racional, um mamífero, mas é parte da natureza. Porém, a gente está assim, né, preso dentro de uma selva de pedras. Algumas pessoas não, alguns vivem na natureza, talvez como eu, ou tem a oportunidade de estar numa casa com jardins,
Mas a gente tem visto grandes florestas se transformarem em grandes cidades. E se a gente olhar essa imagem, a gente até vê algumas coisas verdes, né? Mas bem poucas. Acho que dá para contar no dedo quantas imagens de verde você vê, né? Então, nós, enquanto seres humanos, fomos perdendo a nossa alegria, porque a gente foi se distanciando da nossa própria essência, da nossa essência enquanto seres da natureza, né? Seres animais. E aí a gente entrou nessa loucura desenfreada por trabalho, por dinheiro, por pagar conta, criar os filhos, formar os filhos. Isso tudo é ok, né? Tá tudo certo, desde que a gente se retorne a esse lugar de natureza. Porque o que mais acontece quando a gente vive num ambiente desse? Então eu vou pedir para vocês agora, olhando a cidade, queria que vocês me dissessem que cheiros será que vocês sentem olhando para essa cidade? Que aroma tem uma cidade, será? O que você sente, né? Na força, assim, se eu voltar para a imagem anterior, que aroma você sente, né? O que você sente ao respirar? Imagine-se agora nesse lugar. Aí respira fundo. Ai, o que você sente? E agora, respira fundo nesse lugar. E o que você sente, né? Então, é importante a gente saber que os cheiros, né? O olfato, ele não é biologicamente, né? Ele não é. A gente é que está confuso aqui. Um monte de gente entrando e saindo. Eu tô ficando confusa aqui. Vou desligar aqui, ficar apitando e aí eu perco o meu raciocínio. Desculpa. Então, os cheiros, né? O olfato, ele não é somente o mais antigo, né? De todos os sentidos, mas ele também é o mais evocativo. Ele penetra mais profundo que os pensamentos conscientes, que a organização da memória. Ele tem vontade própria, a qual a imaginação humana é compelida a obedecer. Isso é uma frase de Laurens van der Post, lá de 2009. E por que eu trouxe ela? Imaginando que se o olfato não é apenas biologicamente o sentido mais antigo de todos, mas o mais evocativo, o que uma cidade nos evoca, né? O que nos distanciar da natureza nos evoca? Se o cheiro é a nossa comunicação mais direta com a natureza. Se o aroma é a nossa comunicação mais direta com a natureza. Porque nós, quando a gente nasce, o primeiro sentido que amadurece em nós é o olfato. Nós, como crianças, quando bebezinhos, a gente, primeiro sentido que desperta é o olfato, para que a gente possa se guiar em direção ao seio da nossa mãe, né? Então, quando a gente nasce, o olfato já desperta. E por que o olfato é tão importante no ser humano e nos animais de um modo geral, né? Muitos animais têm o faro, têm o olfato muito mais desenvolvido até que o nosso, enquanto humanos. Mas, se a gente for ver que esse sentido é evocativo, que ele penetra os pensamentos conscientes, que ele organiza a nossa memória, que ele tem vontade própria. E por que será que isso acontece, né? Aí outra frase que tem aqui que eu quero trazer é que os cheiros, né, os aromas, apesar de não conscientes, a gente monitora o mundo à nossa volta através dos aromas, né? Memórias antigas. Eu aposto que se eu falar para você lembrar de um momento muito especial da sua vida, você vai lembrar de um cheiro. Se eu falar para você lembrar do seu primeiro namorado ou da sua primeira namorada, do seu filho, do nascimento do seu filho, dos seus filhos, você vai lembrar de um cheiro. Lembrar da sua avó, lembrar do seu avô, que você gostava muito,
lembrar, você talvez lembre do cheiro do bolo de fubá que sua avó fazia, talvez você lembre da mexeriqueira que tinha no quintal, e tudo isso te traz um cheiro, e o cheiro fica guardado na memória. E por quê, né? Porque no o nosso epitélio olfatório, né, a nossa membrana olfatória, o bulbo olfatório, fica aqui, ó, bem no cérebro. Então, quando a gente cheira um óleo essencial ou qualquer molécula que nós inalamos, ela vai entrar pelo nariz, nós temos neurônios olfatórios no nosso nariz. Então, vai entrar pelo nariz e vai conectar aqui com os cílios olfatórios, que são esses tentáculozinhos aqui embaixo, né? Pela camada mucosa, onde estão esses tentáculos, que são os cílios olfatórios. E esses cílios olfatórios, eles são grandes receptores moleculares. É como se eles ficassem ali o tempo todo aguardando para receber as moléculas aromáticas que vão chegar. Eles não sabem exatamente que molécula você vai cheirar, né? Então, eles ficam ali aguardando. E já se descobriu, inclusive, que nós temos receptores olfatórios em todas as nossas células. Mas aqui no nariz, especificamente, quando a gente inala, e aí a gente acha que é só um olhinho, né? Que é só um cheirinho. Mas quando eu abro, assim, o vidro de óleo essencial e eu inalo, as moléculas são voláteis. Então, elas estão aqui volatilizando e já estão entrando no meu nariz. E conforme elas entram no meu nariz, elas já vão conectar com o meu bulbo olfatório, com a mucosa, com a camada mucosa, com os cílios olfatórios e com a membrana olfatória, que fica dentro do cérebro, muito grudada no cérebro límbico, que é o cérebro das emoções, e também muito perto do hipotálamo, que coordena diversas funções no nosso cérebro. Agora, quando essas moléculas aromáticas chegam aqui, mensagens eletroquímicas são enviadas para diversas áreas do meu cérebro, que coordenam diversas funções, inclusive a organização de neurotransmissores, a organização de neurotransmissores que produzem sinapses, que produzem as minhas emoções, os meus pensamentos, os meus sentimentos e até muitas vezes conectando, né, enviando sinais elétricos para o meu sistema nervoso periférico. Então, o sistema nervoso central, ele é conectado com todo o corpo, responsável pelos meus olhos, pela minha audição, pela minha fala, né? Então, quando eu inalo um óleo, ele vai subir, conectar com os cílios, as moléculas aromáticas vão entrar em contato com os cílios olfatórios e assim enviar sinais elétricos lá para o bulbo olfatório e ali dentro vai entrar em contato com o cérebro límbico, com o neocórtex, com toda a estrutura do nosso sistema nervoso central, certo? Agora, também quando eu respiro, o que acontece é que eu respiro o quê? Eu respiro oxigênio, né? Então, como eu respiro oxigênio, a molécula aromática, além de ela entrar em contato com o meu bulbo olfatório, ela também se gruda, algumas delas se grudam na molécula de oxigênio e vão parar lá no meu pulmão. E aí, chegando no pulmão, ela vai entrar em contato com as minhas correntes sanguíneas e vai circular por todo o meu corpo. E assim, eu consigo ter ação de uma molécula aromática que eu inalei em todo o corpo. Por isso que, muitas vezes, basta simplesmente inalar. Por isso que muitos aromaterapeutas que não trabalham com aromaterapia francesa, ou que não são aromatólogos, eles trabalham simplesmente com a inalação ou o uso tópico, porque a inalação ela é a maior responsável pelos efeitos emocionais, pelos efeitos neurológicos, certo? E muitas vezes também
efeitos fisiológicos, já que ela pode chegar na minha corrente sanguínea e fazer o efeito, né? Tá? Agora, o desenvolvimento do nosso sentido do olfato e o uso do aroma acompanha a nossa evolução física, emocional, e mental e social. Hoje a gente sente os outros sentidos mais vigentes, porque talvez o olfato tenha se atrofiado por conta dos nossos hábitos e fatores ambientais. Agora, por que eu falo isso? Porque existem estudos, e quem faz meu curso, eu falo muito disso, existem estudos que relacionam o desenvolvimento das plantas no decorrer das eras com o desenvolvimento do nosso cérebro, com o desenvolvimento do ser humano. Então, tudo que acontece em nós, como mutação genética, né, como transformação genética, aconteceu antes na natureza. Então, tudo que acontece lá na natureza vai influenciando a formação. E é interessante que tudo que acontece na natureza e que a primeira emoção que surgiu, né, nos animais, nos mamíferos, tem relação, através de estudos, com o surgimento da primeira flor, que foi a magnólia. E essa primeira flor disse que, através da primeira flor, foi aí que os animais começaram a se relacionar. Foi aí que existiu uma grande mutação no cérebro dos animais, desenvolvendo o cérebro límbico e logo em seguida o neocórtex. E assim, quando as relações começaram a acontecer na natureza, através da polinização, através da comunicação que as plantas fazem ao exalarem seus perfumes, seus aromas, né? Assim, o cérebro foi se desenvolvendo. E é interessante a gente ver essa imagem dessa menininha, porque as crianças, elas são muito sensíveis aos aromas. Elas não se esqueceram que elas são natureza. E é por isso que em crianças a gente usa muito menos óleos essenciais, porque as crianças são bem sensíveis e elas reconhecem a natureza muito mais rápido do que nós. Agora, os nossos receptores olfatórios, eles ficam o tempo todo ali conectados, né? Eu falo conectados, mas não seria bem a palavra, mas seria acionados, para que eles possam receber as moléculas aromáticas. E assim, eles possam levar as informações da natureza para que a gente possa voltar ao nosso equilíbrio, tanto físico quanto emocional. Porque na natureza tudo é perfeito, né? Se você não vai numa floresta, adubar a floresta, regar a floresta, você deixa que a floresta fique lá. A floresta, ela se reorganiza por si só. Quando que a floresta se reorganiza? Quando existe alguma coisa que alterou o seu fluxo natural. E lá na floresta, os aromas estão sendo emanados o tempo todo. Uma árvore, uma planta, ela não vive sem a produção de moléculas aromáticas, que produzem a sua imunidade, que produzem a sua força de vida. Então, os óleos essenciais da floresta, eles ficam ali o tempo todo sendo emanados, tá bom? E o que acontece é que assim, quando as plantas foram desenvolvendo suas primeiras moléculas, também nós fomos nos desenvolvendo. E assim surgindo as flores e o desenvolvimento do nosso cérebro. Por isso que hoje, vivendo naquele ambiente que eu mostrei, que é uma grande cidade, e só inalando elementos muito sintéticos, química muito sintética, a gente foi perdendo a capacidade de cheirar. A gente foi perdendo a capacidade de inalar. E assim a gente também foi perdendo o nosso reconhecimento da natureza que nós somos, né? E é por isso que hoje, agora que a gente está na pandemia, muitas pessoas estão desesperadas por natureza, desesperadas por se encontrar de novo com a natureza, de estar na natureza, de respirar, de sair do apartamento, de sair de um lugar trancado. E isso também está causando uma grande ansiedade, o distanciamento da natureza. E os óleos essenciais, onde que eles entram nisso, né? Os óleos essenciais, eles trazem muitos benefícios, né?
principalmente quando a gente inala, porque ao inalar, ele vai diretamente afetar o funcionamento do nosso cérebro. Ah, mas ele vai afetar o funcionamento do meu cérebro? Porque assim, conforme determinadas moléculas aromáticas, e a maioria delas, todas elas vão, quando você inala, elas vão organizar alguma parte do funcionamento do seu cérebro. Então, algumas moléculas vão ativar sua produção de serotonina quando você está deprimido. Muitas vezes a depressão ela é causada por uma baixa de serotonina, que a serotonina é o hormônio do humor, né, do bem-estar, da alegria. Às vezes, ela vai ajudar a baixar o cortisol, que é o hormônio do estresse. O cortisol não é ruim, ele só é ruim quando ele está em excesso, né? Então, ela vai ajudar a baixar, eles vão ajudar a baixar, vão aumentar a produção do nosso sistema GABA, vai ativar, que o GABA é o que nos deixa calmos, tranquilos, capazes de respirar, vai ativar o nosso sistema nervoso parasimpático, que é o nosso sistema de relaxamento, né? Porque muitas vezes a gente está 24 horas ligado no sistema simpático, que é o sistema de luta e fuga, que é quando eu só estou ali alerta o tempo todo, pensando que algo vai me atacar, que eu preciso resolver, que eu tenho que resolver aquilo, que eu não tenho tempo, que eu tenho que resolver tal coisa, a mente acelerada. Então, alguns óleos essenciais vão acalmar isso, para que você possa voltar a respirar, voltar a sentir a si mesmo, né? E assim, você acalmar esses neurotransmissores do seu cérebro. E acalmando esses neurotransmissores, você vai voltar a pensar. Às vezes você está deprimido, você está triste, então você precisa de mais serotonina. E o mais bonito dos óleos essenciais é que determinados óleos, quando você inala, eles vão agir somente onde você precisa. Eles não vão agir onde você não precisa. E os óleos entram no corpo, fazem o efeito e logo eles saem pela corrente sanguínea, pela expiração ou pelo seu xixi, né? Então, existem efeitos psicoativos que os óleos essenciais são passíveis, né? São possíveis registrados, inclusive, num eletroencefalograma, tá? E no não é, gente, entupido. E aí eu fico com dificuldade de falar. Então vamos usar a medicina aqui, né? Um brief. Desculpa. Então, os efeitos psicoativos dos óleos, eles são registrados num eletroencefalograma, né? Que mostra as respostas das ondas cerebrais que são expressas na amplitude da frequência de onda. Então, olha que interessante, já se tem pesquisas de todo jeito, mostrando como os olhos atuam em determinadas áreas do cérebro, como os olhos atuam dentro das nossas células, e é isso que a gente aprofunda no curso, né? Tentar entender como eles atuam dentro do corpo, qual é o melhor uso, como eu faço. Mas dentro do emocional, basta inalar, né? No sistema respiratório também, como eu fiz agora. E os odores, então, eles vão produzir respostas na atividade cortical dessas ondas cerebrais. E que vão alterar, inclusive, as ondas alfa, beta, delta, teta. Vão alterar a frequência com que eu vibro também, né? Já está estudado que nossa frequência em hertz do ser humano está se tornando menor do que a frequência de um rato. E que quando a gente usa óleos essenciais, quando a gente se aproxima da natureza, também a gente eleva a nossa frequência em hertz. Então, são várias formas, né? Quando eu inalo um óleo, quimicamente ele atua no meu cérebro, ajudando na regulação da produção de neurotransmissores que vão coordenar as minhas sinapses, mas também trabalha na atividade das ondas cerebrais, né? Da minha frequência também vibratória,
tudo. É um compêndio de ações. E bonito também é que ele não só atua naquele efeito, né? Na sensação, no sintoma que eu tô tendo, mas ele vai atuando devagarzinho também na causa, no que está causando aquilo. Muitas vezes eu inalo um óleo essencial para uma coisa e ele vai fazer efeito em outra. Dificilmente um óleo essencial vai fazer mal, a não ser que você abuse na dose, né? A diferença entre medicina e veneno é a dose. Por isso, se você usar a dose adequada, se você cuidar direitinho disso, né? Porque dificilmente você vai se intoxicar inalando. Mas tem óleos que, se você inala muito, 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 ele vai fazer talvez um efeito contrário. Tem óleos que basta uma gotinha para você inalar e ele já fez efeito. É que a gente tem o costume de precisar de muito, muito, muito. Mas basta pingar uma, duas gotinhas na mão, né? Friccionar a mão, inalar, né? Uma aluna deu uma ideia de pingar num algodãozinho dentro do vidro, pegar o vidro, pôr um algodãozinho no fundo do vidro, um vidro vazio, pinga umas 5, 6 gotinhas ali e fica inalando esse vidro, né? Você pode pingar na sua mão, você pode pôr num algodãozinho e cheirar, você pode usar um colar aromático, você pode pôr no difusor. Todos esses meios vão ajudar, né? E como que você resgata essa alegria de ser humano? Eu gosto muito dessa imagem, eu coloco em várias apresentações minhas, que é do filme Divertidamente. Essa menininha de verde, ela é a alegria no filme, representa a emoção, a alegria. E a bonequinha azul, ela representa a tristeza, né? E ela fica desconcertada, a tristeza, quando ela recebe uma flor. E por que será que a alegria não deu outra coisa de presente para a tristeza? Por que que a alegria quis levar para a tristeza, amenizar a tristeza com uma flor? Talvez porque a flor seja a grande representação das emoções, né? De uma emoção. O que que você sente, por exemplo, se você estivesse recebendo essa flor? Dificilmente a gente vai se sentir triste, né? Então, as flores, elas têm ligação muito grande com o nosso cérebro límbico, com o nosso cérebro das emoções. E elas, em qualquer sinergia que você coloque óleos essenciais de flores, vão sempre estimular emoções positivas. Então, quando você quiser equilibrar as suas emoções, você pode, ou as suas relações, né, se relacionar melhor. Está num momento que você está muito fechado, muito trancado, não consegue falar, não consegue comunicar. Então, você pode usar óleos essenciais de flores, que isso vai ajudar a equilibrar as suas emoções e vai ajudar você nas suas relações também. Então, a olfação é tão sensível que calma a resposta no cérebro, tá bom? Registrando alguma reação física. Registrando alguma reação física, né? Deixa eu só ver que eu tô achando que tá falhando, não sei se tá tudo bem, né? Tá. Então, vai provocar sempre uma reação no cérebro que vai gerar uma reação física ou comportamental que é clinicamente demonstrável, assim como vai fazer também um estímulo elétrico. Agora, se você vive só inalando aromas sintéticos, esses aromas sintéticos, muitas vezes, eles vão substituindo, às vezes, por exemplo, existem até coisas sintéticas que a gente anda comendo, junto dos alimentos, como o bisfenol, por exemplo, que vem no plástico. E que o bisfenol, por exemplo, quando você ingere muito ele se torna um desregulador endócrino. O que significa isso?
eles se conectam com receptores onde você produziria hormônios. Só que como o bisfenol já gruda lá, o teu corpo deixa de produzir hormônio, você começa a ter desregulação hormonal, dificuldade de engravidar, dificuldade de libido, irritação, e às vezes tem a ver com o que você come, do mesmo jeito que pode ter a ver com o que você cheira. Já quando você começa a utilizar os óleos essenciais, você começa a estimular o teu cérebro, o teu corpo, a restabelecer a perfeição dele, no sentido da natureza. Então, por que será que nós, enquanto engrenagem, né, enquanto um organismo que tem tudo encaixadinho, funcionando, tudo tem uma razão de ser, de funcionar dentro do nosso corpo, por que será que todas as nossas células têm receptores olfatórios? E por que será que o nosso bulbo olfatório, o nosso nariz está grudado no cérebro? Deve ter um motivo, né? Então, é uma chance que a gente tem, cheirando, né, inalando moléculas aromáticas naturais e saudáveis, de restabelecer o nosso equilíbrio emocional, físico, mental e até espiritual. Porque muitas vezes a gente se perde de nós mesmos, né? Da nossa própria alma. Então, esses aromas sintéticos que vão enganando o corpo, eles também, e outras substâncias sintéticas, como eu falei, presentes nos alimentos, os medicamentos, tudo isso vai nos desviando dessa força natural que nós somos. E hoje a gente vem adoecendo. Eu acredito muito que parte do nosso adoecimento tem a ver com o que a gente cheira, com o que a gente vê, com o que a gente come, com o que a gente ouve, né? Então, hoje a gente está tendo a chance com essa pandemia, com o coronavírus, com a quarentena, de rever coisas, né? De talvez cozinhar um pouco mais o nosso próprio alimento, comer um alimento mais saudável, mais orgânico. E como muita gente está tendo vontade de se aproximar dos óleos essenciais, de conhecer mais sobre essa química da natureza. E são relatos inúmeros de pessoas que melhoram emocionalmente após inalar óleos essenciais, que melhoram a sua saúde após usar os óleos essenciais, né? Então, os resultados são muito positivos, né? Livres de consequências negativas, quando a gente começa a realmente nos guiar por uma vida mais saudável. Os óleos essenciais podem sim reduzir depressão, ansiedade, pânico, melhorar as questões respiratórias, melhorar momentos de angústia, de mágoa, de tristeza, de choro compulsivo, de medo. Porque eles vão ajudar a regular o que nosso de onde foi que a gente se perdeu, aonde foi que o nosso cérebro começou a produzir sinapses que nos destroem, ao invés de sinapses que nos tornam mais vivos e mais saudáveis, né? Essa atualidade que a gente vive, esses aromas químicos, bem como produto de limpeza, perfumes, maquiagens, produtos de cosméticos, é tanta coisa sintética que a gente já nem sabe mais o que a gente cheira. E muitas pessoas agora têm até aflição do cheiro da natureza. Ai, que cheiro de mato, né? Tem aflição do cheiro da natureza. De tão distantes que às vezes a gente está ficando. Só que isso tem trazido consequências, né? Muitas pessoas com irritação de intestino, síndrome do colo irritável, que se está irritado o intestino, vai ter irritação emocional. Muitas pessoas com câncer, muitas pessoas com doença autoimune, muitas pessoas perdidas, um índice enorme de suicídios, um índice enorme de pessoas que não conseguem se relacionar nem consigo mesmas. E isso tem a ver totalmente com o nosso distanciamento da natureza. Mas, quando a gente começa a usar os óleos essenciais e inalar, a gente pode trazer a força da alegria de volta. Quando a gente volta a ter contato com a natureza, com as flores, né, com as plantas, com essa vida
E a natureza, eu ensino muito isso no curso, que não é à toa que faz efeito. Eu não estou falando de nada, energia, não estou falando disso, estou falando de química, né? Estou falando de reações elétricas, estou falando que o metabolismo de uma planta é similar ao metabolismo humano. Diversas estruturas metabólicas que a planta tem, nós temos. A planta tem metabolismo primário e secundário, nós também. A planta tem a rota do ácido mevalônico, nós também. Então, existe uma biocomunicação entre a natureza, as plantas e nós, porque o desenvolvimento das plantas gerou o nosso desenvolvimento, inclusive o desenvolvimento emocional. Então, em algum lugar de nós, a gente lembra, as nossas células lembram, talvez a nossa mente não lembre, mas as nossas células, por terem receptores olfatórios, elas lembram e elas ficam ali o tempo todo aguardando as moléculas aromáticas para que elas possam ter a chance de se salvar, né? De aumentar a produção de células do sistema imunológico, de matar as células cancerígenas, de matar as bactérias, fungos e vírus que existem dentro do corpo, que estão possivelmente acabando com a vida daquele corpo, de reorganizar o metabolismo. Então, as moléculas aromáticas, elas têm essa força, esse poder. Isso, como age essa biocomunicação, e ainda assim, muitos óleos essenciais, eles têm a capacidade, por exemplo, de matar só as bactérias ruins, não matam as boas. Só as células cancerígenas, não matam as células boas. Reorganiza, então, às vezes, o mesmo óleo, ele equilibra os hormônios. Então, hormônios femininos, às vezes o mesmo óleo, é bom para quem tem TPM, é bom para a mulher que tem muita menstruação, pouca menstruação, é bom para quem está na menopausa, porque é o mesmo óleo, a mesma quantidade, a mesma dosagem serve para tudo isso. Primeiro, que um óleo tem diversas moléculas. Segundo, que ele vai agir aonde você precisa, eles são reguladores. Eles vão regular, né? Lógico que tem óleos que sobem a pressão, descem a pressão. Então, não são recomendados óleos que sobem a pressão, que estimulam demais, para uma pessoa extremamente estimulada, uma pessoa extremamente agitada. Do mesmo jeito, uma pessoa muito calma, muito parada, muito pressão baixa. Eu não vou dar óleos para ela que vão fazer ela ficar mais parada. Porque tem óleos, sim, que atuam com doação e recepção de elétrons, e isso significa que eles relaxam ou estimulam, né? Então, a gente vai aprendendo sobre isso. Os efeitos terapêuticos profundos e complexos, né, dos óleos essenciais, eles não são só uma fragrância, né? Então, são propriedades químicas, eletromagnéticas, vitais, vibracionais, que revigoram a mente, a alma, o corpo. E essas moléculas, elas têm sim capacidade sedativa, antidepressiva, às vezes elas liberam endorfina, né? Servem como analgésico, né? Tranquilizantes neuroquímicos, elas até ajudam a regenerar neurônios. Existem o óleo, por exemplo, de turmeric, a cúrcuma, é comprovado que se você dorme à noite inalando esse óleo, você tem uma regeneração neuronal, né? E ajuda a melhorar a memória, é bom para quem tem Alzheimer, por exemplo, né? Então, lavanda, manjerona, gerânio, mandarina, copaíba, cardamomo, são óleos que vão ajudar nesse processo de tranquilização, de ativação do cérebro, né? Como sedativos químicos. Então, são químicas, tá? Então, agora eu vou falar de alguns óleos. Vou começar falando do manjericão, que é o Ocimum basilicum, que é o básio, né? Da do terra. E ele é valioso para tratar queixas psicológicas e psicossomáticas variadas. Só inalando, tá? Inala, pode ser do jeito que eu fiz aqui. Pinga uma gotinha na sua mão, a não ser que seja um óleo, né, muito forte. No caso do manjericão, ele é forte, tá? Muitas pessoas podem não gostar. Esse que eu tô inalando agora é a manjerona, que eu adoro muito. Vou falar dela aqui.
E o manjericão, para algumas pessoas é forte, para algumas pessoas pode irritar a pele. Então, quando você tem dúvida disso, você dilui num óleo vegetal, né? No óleo de coco. Ele ajuda em casos de melancolia, confusão mental, alivia o desconforto psicológico, da ansiedade, a apreensão ou pressentimentos, né? Aumenta a energia etérica do corpo, estimula a memória, promove clareza e concentração mental. Já a manjerona, que é esse que eu estou inalando aqui, acalma o sistema nervoso central, tonifica o sistema nervoso parasimpático. Lembra que eu falei do parasimpático? Parasimpático é o nosso sistema de relaxamento. Quando a gente ativa o parasimpático, a gente consegue sair da luta, da fuga, da tensão, né, da rigidez. A gente consegue relaxar, soltar, respirar. E a manjerona faz isso. E manjerona significa mãe geradora. Então traz essa força, essa energia de mãe, de colo. Então é calmante, é sedativo, é útil na insônia porque acalma, tanto que a manjerona é um dos óleos que está dentro do Serenity para acalmar, né? No Serenity tem lavanda, tem manjerona. E ela ameniza distúrbios cardiovasculares, taquicardia, palpitação, arritmia, né, decorrente de estresse, de ansiedade. Muitas vezes a pessoa está ansiosa e aí o coração fica ali disparado, né? Fica com muita taquicardia, palpitação, e isso é resultado da ansiedade e do estresse. E a manjerona ajuda a acalmar. Também o nervosismo, confortar o coração ferido, preenchendo o vazio interior, e ela tem um poder muito grande de transformar a destrutividade em amor próprio. Então, o momento em que você está muito negativo, que não se ama, que está muito crítico consigo mesmo, a manjerona traz essa luz. Também atua como sedativo em... desculpa, mudei aqui para bergamota agora. Que é o Citrus bergamia. Eu amo a bergamota, gente. Aliás, quando a gente vê um pé de bergamota, você olha essa imagem, dá vontade de pegá-la no pé e chupar a bergamota, né? Então, ela tem essa energia que a gente olha, é o que ela traz, né? Um fruto laranja que nasce no inverno para nos ajudar a absorver nutrientes, para nos ajudar com a vitamina C, né? O fruto, o suco, e a casca vai nos ajudar também, né? Combater depressão, né? Antidepressivo, sedativo da ansiedade, ajuda em casos de melancolia, tristeza, estimula a coragem para enfrentar medo, né? Que paralisa, permite a expressão de emoções sem excessos, mas com lucidez, com sabedoria, auxilia as pessoas com falta de vontade, né, de vontade própria, aquela pessoa que não consegue tomar uma atitude, de ter ideias né, para ela mesma, que fica ali sempre sem força. A bergamota traz um raio de sol, traz a luz, né? Abranda também confusão mental, advinda de excesso de responsabilidade, que é o que está acontecendo agora, né? As mães em casa com muita responsabilidade, tem que trabalhar, cuidar do filho, ver a comida, agradar ao marido, ter harmonia na casa, trabalhar, pensar nas coisas, pensar no que também quer estudar, tem mulheres que estudam também, né? Os homens também estão tendo que ficar em casa, ajudar, e eles nunca, talvez isso não fosse um hábito. Então, as coisas estão totalmente mudando, né? Mesmo a ansiedade do que vai ser a empresa, o que vai ser meu trabalho, o que vai ser meu emprego. Então, é um momento da gente inalar os olhos, respirar e pedir para que tudo se organize no nosso cérebro, para a gente entender de uma forma química mesmo qual é o nosso, né? Que o nosso cérebro esteja com os neurotransmissores em ordem, para a gente entender qual é o melhor caminho a seguir. A bergamota ajuda, então, a abrandar a confusão mental, trazendo segurança nos momentos desafiantes, né? E a laranja, o Citrus aurantium, que é a wild orange, a laranja, ela relaxa o sistema nervoso, então acalma a depressão, pânico, ansiedade, nervosismo, irritação.
inclusive em crianças. Às vezes as crianças também estão muito agitadas agora, elas estão presas dentro de casa, quer ver o amigo, não vai na escola, tem que ficar, né, estudando no computador. E a laranja ajuda a acalmar o nervosismo e a irritação. Combate a insônia, mas é interessante que a laranja, quando você usa para dormir, ela, mesmo que você durma pouco, ela vai te dar uma sensação de um sono reparador, de que você dormiu o suficiente, de que você conseguiu relaxar. Porque às vezes a gente dorme, mas não relaxa, né? Então a laranja vai ajudar nesse processo de relaxamento. Ela aumenta a atividade do sistema nervoso parasimpático também, por conta, então é aí que ela atua no relaxamento. Estimula a autoconfiança e a alegria de viver, induz efeitos sedativos, tem ação antidepressiva reconhecida no sistema nervoso central, reduz o estresse psicológico e acalma estados de pânico, né? Eu já tratei uma amiga que viajou para o Canadá e chegou lá no Canadá, ela começou a ter uma crise de pânico. Por sorte, ela tinha levado a farmacinha dela. E aí ela estava com a laranja, inalou, e aí, graças a Deus, o pânico passou e ela conseguiu raciocinar e resolver a situação com calma, sem entrar, né? Ela estava sozinha lá, e aí foi a laranja que ajudou naquele momento. A lavândula angustifolia, ajuda também a relaxar, traz paz interior, restaura a verdade interior, né? Proporcionando vitalidade, autoestima, autoconfiança, coragem, determinação. Trabalha as dores profundas que são geradas pelos desequilíbrios emocionais, que são provenientes de traumas antigos. Então, a lavanda, ela vai limpando esses traumas, ela vai colocando, como a gente acalma o cérebro, quando a gente está com a serotonina, cortisol, dopamina, noradrenalina, com todos os neurotransmissores em equilíbrio dentro do cérebro. Quem faz o meu curso, no segundo módulo, eu ensino bem profundamente sobre as estruturas cerebrais. Aí a gente começa a entender como funcionam esses neurotransmissores, né? Mas o que eu quero dizer aqui é que quando a gente está com esses neurotransmissores em ordem, a gente tem a capacidade de muitas vezes pôr menos peso nas questões do passado e a gente consegue entender o que é importante nesse momento, o como eu posso agir, porque eu não fico preso em dramas, em medos, em tristeza, né? Porque em algum lugar eu tô com o estímulo da minha serotonina, tô com o estímulo da minha dopamina, da minha endorfina, então eu consigo, né, ocitocina, hormônio do amor, eu consigo ter outra percepção das coisas. E é nítido, muitas vezes, você vê as pessoas saindo desses estados depois de fazer um perfuminho pessoal, né, uma misturinha, uma sinergia de óleos essenciais e inalar. Muitas vezes a gente faz uma mistura de alguns óleos, que a gente chama de blend ou de sinergia. A doTERRA já tem alguns prontos, né? A doTERRA tem o kit das emoções, a doTERRA tem o Balance, o Elevation e outras misturas que já são feitas com bastante critério e cuidado no sentido de apoiar as pessoas nessas questões emocionais. E então eles estudam todas essas funções moleculares que os óleos têm e a ação que essas moléculas têm no cérebro para montar essas misturinhas. E às vezes quando você mistura dois óleos, por exemplo, uma laranja com lavanda, é muito bom para acalmar uma pessoa que está ansiosa ou muito deprimida, né? Uma criança que está agitada demais. Então você coloca no difusor umas gotinhas de lavanda com laranja, uma bergamota, vai ajudar bastante, né? Então a lavanda também é boa para auxiliar, como eu falei, na depressão, vai ajudar a trazer ternura, amorosidade, vai ser um antídoto emocional contra pensamentos destrutivos, vai trazer aconchego emocional, estabilidade emocional, combatendo insegurança, carência, né? Vai ajudar você a ter mais discernimento, mais autocontrole. E o que ajuda nisso são moléculas muito poderosas que tem dentro da lavanda,
Uma se chama linalol e a outra se chama acetato de linalila. Então, essas moléculas, elas foram testadas. Se você entrar no Google acadêmico e procurar, você vai ver que a lavanda e a laranja, por exemplo, por conta do limoneno, são moléculas, né, são óleos muito testados, muito pesquisados. Essa questão psicossomática, né, para essa questão da psicofarmacologia. Clary Sage, né, que é relaxante, indicado para insônia, que é útil em tratamento de menopausa, TPM, é eficaz para sentimentos de paranoia, muito boa para as mulheres, inclusive é considerado o óleo da mulher, porque ajuda muito as questões de menopausa, depressão pós-menopausa, né? E ajuda a regular o hormônio. Mas olha só, ajuda também em casos de hiperatividade em crianças. A laranja também ajuda, né? Então você pode fazer uma misturinha de sálvia com laranja, colocar no difusor, ou fazer um colarzinho aromático, ou dar para a criança inalar, pingar no travesseiro às vezes, pôr num algodãozinho. Isso vai ajudar a acalmar essa hiperatividade. Porque tá difícil hoje, né? A gente tá hiperativo, imagine as crianças que são um reflexo de nós. Permite enxergar claramente situações, tanto externas quanto internas, e é um reequilibrador nervoso, né? Um super equilibrador nervoso, tratando ódio, depressão, vitimização. E a camomila romana, que eu amo, olha que flor linda. Olha para essa flor, gente. A gente sempre tem que olhar para a planta, né? Eu reconhecer que o que eu tenho dentro desse vidrinho, muitas vezes, é 1 tonelada dessa planta. Para eu ter um vidrinho de óleos essenciais, muitas plantinhas tiveram que nascer. Muitas plantinhas tiveram que crescer, se desenvolver, se direcionar, né, na direção do sol, precisaram de um solo fértil, de um ambiente saudável, e depois foram colhidas, e muitas vezes 1 tonelada precisou ser colhida para eu ter 1 litro de óleo essencial. E aqui no meu vidrinho eu tenho diversas florzinhas dessa, né? Possuem efeitos tranquilizantes e calmantes, equilibra o sistema nervoso, a camomila equilibra a pele também, equilibra inflamações na pele, dá apoio para ansiedade, insônia, histeria, raiva. Ela é muito calmante, né? Um chazinho de camomila já é calmante, né? Lembra que 1 gota de óleo essencial equivale a 25 a 28 xícaras de chá da planta. Então eu tenho bastante, né? É adequado para birra infantil, para você ver como acalma, né? Quando birras infantis. Então, a camomila é boa, é adequada para isso. Útil para momentos de hipersensibilidade, menopausa, TPM, esses momentos que a gente está tão sensível. Antidepressivo, ameniza pesadelo, né? Mau humor, assim como temperamentos coléricos. Ela acalma muito. E ela pode ser usada também inalação ou uso tópico, né? Por camomila num olhinho, passar nos pés, né? Na planta dos pés, passar atrás da nuca, passar na testa, na coluna vertebral, é muito bom. Ameniza o controle emocional. E é seguro, né? Olha, para indisposições da infância. Muito bom mesmo. E o cipreste, o Cupressus ciprevirens, né? Que tem características calmantes, ajuda também na ansiedade. O cipreste, ele tem pineno, que é uma molécula que foi a primeira molécula que existiu no planeta, que se tem estudo, e que trouxe para a planta uma condição de autopreservação. E isso que essa molécula trouxe para a planta, ela também traz para nós, essa condição de autopreservação, de autocuidado, de cuidado com a gente mesmo, de olhar para a gente, né? Às vezes a gente cuida tanto das outras pessoas e não cuida de nós mesmos. Então, o cipreste, o Siberian fir, os óleos de pinheiros, de coníferas, ajudam nesse processo de olhar para dentro, da gente se cuidar, né? De um autocuidado mesmo. Traz aceitação, apazigua conflito, culpa interna,
dar suporte para a gente conseguir seguir em frente, para a gente se fortalecer, né? Em casos de luto, em casos de doença na família, em casos de pessoas que não se olham, não se cuidam, ou que são muito tímidas, muito fechadas, assim, mas que precisam usar um óleo para se preservar, para se cuidar, e um óleo para se relacionar, que seria flor, fruto, né? Laranjas, cítricos. Então, ele também é indicado para confusão mental, impaciência, irritabilidade. Auxilia na conexão da sabedoria universal, incentiva o silêncio interno, consegue ajudar você num processo de introspecção, de autoavaliação, ajuda no processo também de desapego em diversos níveis. Pode ser no falecimento de alguém, na separação, num processo de separação, num processo de perda de emprego, de desilusão por uma perda de um sonho, alguma coisa que às vezes a gente precisa desapegar, se fortalecer, se autopreservar para conseguir continuar em frente. E traz proteção energética quando a gente perde o propósito. Eu trouxe esses olhos, né? Alguns olhinhos. Tá bom? Eu trouxe esses olhinhos para vocês, né? Para vocês poderem ter alguns olhos, assim, e os efeitos emocionais deles. E agora eu vou falar de uma pesquisa que foi feita na Universidade de Chiba, no Japão, e depois se tornou uma terapia que se chama banho de floresta. Eu gosto de trazer isso porque é uma comprovação da força que a natureza tem e que os óleos essenciais têm, né? Então, eu queria que vocês olhassem essa imagem, o que vocês sentem? O que será para a gente estar numa floresta? Do mesmo jeito que a gente olhou lá no início, né? Quando eu comecei. E aí foi que os japoneses começaram a levar as pessoas, né? Eles fizeram essa pesquisa com mais de 1.000 pessoas, 50 tipos de pesquisas diferentes e chegaram aos mesmos resultados. Eles perceberam que as pessoas, quando ficam dentro da floresta, caminhando, fazendo uma trilha ou contemplando a natureza, por 20 minutos, já são apresentados efeitos no corpo físico e emocional. E aí eles foram verificar que 20 minutos na floresta, apenas estar lá na natureza, caminhando, teve benefícios comprovados, né? E isso foi comprovado cientificamente, e por conta disso, desde 1982, o banho de floresta, que é estar na natureza, ir contemplar a natureza, virou uma terapia da saúde pública. Foi adotado pela saúde pública japonesa desde 1982, por conta dos resultados que se tem estar na floresta. E aí se identificou que 20 minutos de permanência ou de uma atividade de caminhada na floresta aumentava a imunidade, diminuía a frequência cardíaca, aliviava a depressão, diminuía a pressão sanguínea e diminuía o hormônio do estresse, o cortisol, né? E no aumento da imunidade se identificou que havia um aumento das células natural killers, que são as células do sistema imunológico que matam as células ruins, né? Células cancerígenas e tal. E aí eles começaram a querer saber por que que isso acontecia. Por quê? Por quê? E aí eles descobriram que é porque a floresta exala moléculas aromáticas o tempo todo, que as moléculas aromáticas volatilizam o tempo todo. E 20 minutos na floresta é o suficiente para uma pessoa já começar a se sentir melhor, menos deprimida, menos ansiosa, com mais imunidade. E descobrindo que eram as moléculas que faziam esse efeito, então os cientistas retiraram o óleo essencial das plantas da floresta e levaram para uma sala da universidade e começaram a fazer pesquisas e perceberam que 2 minutos
de inalação de óleo essencial da floresta trazia o mesmo resultado. E isso demonstra o porquê que nós temos nariz. Por que que todos os animais têm nariz? Não é à toa que a gente tem nariz. Não é à toa que a gente tem receptor olfatório em todo o corpo. É porque nós precisamos da natureza para ter saúde. Nós precisamos do sol. Nós precisamos... Por que que a gente precisa comer frutas, legumes, né? Verduras, para a gente ter minerais, vitaminas, nutrientes, sais minerais, ácidos graxos, ômegas? Porque a gente precisa de tudo isso, porque a gente precisa da natureza. Do mesmo jeito, por que que nós temos receptores olfatórios em todo o corpo? Porque a gente precisa da natureza. Então, hoje que a gente está afastado da natureza, seja pela nossa condição de vida, seja pela pandemia, o uso de óleos essenciais é uma forma da gente trazer esses benefícios para dentro da nossa casa, né? E é nosso direito gozar de alegria, bem-estar, prazer, qualidade de vida. E a natureza está aí de braços abertos. E hoje a gente tem a possibilidade de honrar, né, esses vidrinhos, que são pedacinhos de natureza que vêm parar dentro da nossa casa. Então, eu fico muito triste mesmo quando uma pessoa fala para mim que ela tem uma caixa de óleos essenciais em casa guardada no guarda-roupa, na gaveta, e que ela nunca usou. Só que ela tem a bênção, né? Ela tem tudo de bom, ela tem a possibilidade de equilibrar muitas das coisas emocionais, físicas que ela está passando, mentais, e muitas vezes ela vai lá na farmácia e compra um remédio. Eu não sou contra remédio, muitas vezes a gente precisa, deve ter muitos médicos aqui, a gente sabe a importância do remédio, mas a gente também sabe a importância da prevenção, né? Então, o que é melhor? O melhor é eu não adoecer, é eu me prevenir, é eu estar bem, é eu trabalhar pela minha saúde, não pela minha doença. Quando eu já fiquei doente, muitas vezes não tem como, eu preciso de um remédio. Muitas vezes eu posso até apoiar com óleos essenciais, mas tem horas que eu preciso recorrer ao remédio. Mas se eu me cuidar, se eu me prevenir, se eu cuidar das minhas emoções e se eu ficar bem, eu não vou precisar, não é mesmo? Então, é assim que eu termino a minha apresentação, para eu poder responder as perguntas. Aqui está o meu Instagram, que é Carla Campos Aromaterapia, e o que eu espero é que a gente tenha esse sorriso no rosto e que a gente viva entre campos de flores e aromas. Viu? Então, eu vou fechar aqui o compartilhamento e vou abrir para responder as perguntas de vocês. Deixa eu ver o chat aqui. Que delícia, né, Carlinha? Não é à toa que eu sou super fã mesmo, adoro poder escutar todo esse conhecimento aí de alguém que está tão próximo da natureza e traz sempre, né? Você consegue, através das palavras, trazer a natureza para mais próximo da gente. Isso é incrível. Vamos ajudar o pessoal aí no chat, né? Eu acho que não tem algumas eu vou por ordem aqui, né? Eu tô começando lá do começo. O que eu posso. Vou pedir para fechar o link aqui. Deixa eu fechar, tá. Peraí, deixa eu voltar aqui. Eu vi que a Valéria, que uma, duas pode ser tomado, uma, duas gotas, quantas vezes ao dia? Bom, para as questões emocionais, eu não vou tomar óleo, tá bom, gente? Eu não faço ingestão de óleos para as questões emocionais. Vocês viram que eu falei que o canal olfatório está diretamente ligado no cérebro límbico. Então, eu não vou ingerir óleos para as questões emocionais. Tudo que é relacionado ao emocional, até a Duda no grupo hoje, não sei se foi hoje ou ontem, ela fez um áudio lindíssimo explicando sobre isso. Então, para os aspectos emocionais, eu vou sempre inalar. Basta inalar que já vai atuar regulando os seus neurotransmissores, estruturando os seus hormônios, né? Dos neurotransmissores.
E aí, o ideal, quando você, por exemplo, está com depressão, e você está, ou com ansiedade, está passando por um momento difícil, não adianta eu vir aqui e inalar uma vez só, tá? É um tratamento. Então, eu vou fazer uma sinergia, ou eu vou pegar um óleo específico e eu vou procurar inalá-lo 3 a 4 vezes ao dia, para eu conseguir que eu tenha realmente uma mudança naquele padrão emocional em ser usados durante o dia. Olha, tá falhando aqui. Isso depende, sabe? É muito importante, Valéria, seria você vir fazer o curso. Porque o que acontece? E são diversos fatores. Você pode, tem vezes que, dependendo do tratamento que você está fazendo, eu vou falar para você usar menos óleos, porque se você usa diversos óleos, muitas vezes você não sabe qual está fazendo efeito. Porque você usa tanta coisa que você não sabe exatamente para que você está fazendo aquilo. Então, uma coisa é, eu tô com dor de cabeça, eu uso um óleo. Eu tô com dor de cólica, eu posso usar um outro óleo. Porque eu tô com cólica, com dor de cabeça, eu tô com cãibra, ou eu tô com uma dor muscular. Mas, se eu tô com uma questão emocional específica, eu vou fazer uma misturinha, eu vou fazer um óleo e vou usar aquele, somente aquele. Porque se eu usar diversos, eu não vou saber qual está fazendo efeito. Agora, o interessante do curso é que eu ensino você a reconhecer as moléculas, né? E aí você consegue começar a entender como seria a melhor forma de você fazer uma sinergia. A do Terra tem várias, tem o kit emocional, tem o Serenity, tem o Balance, tem o Elevation, que já são sinergias muito bem elaboradas, né? Tem o kit das emoções. A Duda pode falar um pouco mais sobre isso. Carlinha, não, nós nem vamos falar do kit hoje, mas eu achei bacana você, aproveitando esse assunto, né, e ainda mais agora com você aqui, realmente levanta-se sempre essa questão, e o que eu tomo, quantas vezes que eu tomo, o que eu passo, o que eu cheiro, e a preocupação que as pessoas têm, às vezes, desse excesso de ingestão. Então, realmente, eu precisei hoje pontuar num dos grupos, não é todo mundo que escutou, porque são 23 grupos que a gente ajuda, né? Mais ou menos. Mas então, assim, aproveitando o assunto, eu até queria uma contribuição sua mesmo com relação a isso, né? Só para a gente fortalecer, gente, que não é tomar tudo. Muitas vezes é entender o que o seu corpo precisa. Se você tem que tratar do emocional, a gente vai dar preferência para a via inalatória. Se a gente está com uma dor, alguma coisa de pele, alguma situação que às vezes a gente precisa de cuidar da pele, mas também do emocional, que está tudo muito relacionado, né? E a questão da ingestão, se for feita com segurança, né, Carlinha? E saber quais os óleos tomar, como tomar, não sair colocando óleo na boca, debaixo da língua, sem às vezes saber se o óleo é quente, se não é. Então, faz uma contribuição para a gente sobre esse assunto também. Eu tive uma aluna agora que ela comprou um orégano e saiu tacando, né? Queimou a pele dela, ficou desesperada. O que é isso? O que é isso? Né? Então, a gente tem que saber mesmo, todos os óleos. Quando eu não conheço, dilua sempre. Aqui eu vim falar hoje de emocional, né? O emocional, então, a gente não ingere óleos para o emocional. No emocional, a gente inala. Se eu preciso de uma ingestão por conta de uma questão mais específica, se eu preciso de ingestão por uma questão mais específica, espera um pouquinho, gente, que deu tchutchu aqui. Se eu preciso de ingestão por conta de uma questão mais específica, vamos supor um caso de síndrome de colo irritável, um caso de refluxo, um caso de má digestão, né? Gastrite, um caso de úlcera, casos assim que a gente sabe que é melhor ingerir, né? Com alguns controles hormonais. Uma dose segura é uma gota a cada 20 quilos de peso corporal, 3 vezes ao dia. Então, eu não ultrapasso isso. Não é uma gota de cada óleo, não é uma gota
a cada 20 quilos de peso corporal 3 vezes ao dia. E se eu faço um tratamento, eu vou fazer um tratamento, aí eu vou terminar esse tratamento e vou fazer outro. E se eu tenho dúvidas ou se eu tenho questões graves, consulte um aromaterapeuta. Porque às vezes a pessoa tem câncer, às vezes a pessoa trabalha, toma 300 remédios. Existem sim óleos que que alteram o efeito dos remédios, às vezes potencializa. Então, você não pode sair medicando ninguém, né? Ninguém pode, nós não somos médicos. Então, ninguém pode sair medicando ninguém. A gente pode ajudar. E nas questões emocionais, e mesmo inalando, conforme eu falei para vocês, a inalação, ela já faz efeito físico também, porque o óleo essencial e o uso tópico também, porque ele vai parar na corrente sanguínea. Então, às vezes, quando eu aprendo a ingerir óleo, eu acho que eu tenho que ingerir tudo. Então, as pessoas ficam perguntando: o que eu tomo para isso? O que eu tomo para aquilo? Não precisa tomar. Se você não sabe, inala e passa na pele com óleo de coco, com óleo vegetal. Já vai fazer efeito. É que a gente não está acostumado que um remédio pode fazer efeito pelo cheiro. Mas antigamente tinham remedinhos que se cheiravam. Ainda existe isso, né? Então, a inalação, a molécula já vai para a corrente sanguínea, tá? E é sempre assim. Então, se você não conhece ainda, se você está começando, se alguém te orientou certinho um tratamento, você faz. Mas se você está inseguro, inala, passa na pele com um olhinho vegetal, que já vai te fazer efeito, tá bom? Então, essa é uma das perguntas. Vamos lá. Bastante pergunta. Não sei nem se está todo mundo aí, que tem gente que já foi embora. Quero colocar laranja e serenity no difusor à noite, amamentando meu bebê. E acordo com sono. Amanhã inicio o meu home office, estou ansiosa. Como utilizar os óleos para me ajudar? Bom, você está amamentando, você não pode usar hortelã-pimenta, tá bom, Késia? Porque hortelã-pimenta seca o leite. Então, laranja, é que o serenity relaxa muito, mas o laranja, ele não vai te dar sono. O laranja vai te acalmar, vai te dar ânimo, ele é bom até para quem tem depressão. Você pode usar uma bergamota, uma tangerina, os cítricos são excelentes, tá? Então, você pode usar um eucalipto, por exemplo, também, um cipreste, vai ajudar bastante. Duda, me ajuda aí, que tá muita pergunta, deixa eu ver. Quando começa o tratamento, a partir de quantos dias vê resultado? A Valéria de novo. Então, depende da pessoa. Geralmente a gente vê o resultado muito rápido, mas você vai ver, dependendo, por exemplo, a minha mãe, 3 meses. Depende do que você está tratando, né? Mas muitas vezes, que nem a moça que eu falei que teve pânico, ela no mesmo dia, à noite, ela já estava melhor. Ela inalou laranja e ela foi melhorando. No dia seguinte, ela acordou bem melhor. Né? À noite, ela já estava mais calma, conseguiu dormir, e no outro dia ela já estava melhor, conseguindo raciocinar. Eu acho que a gente tem que pensar sempre assim, não tem como a gente mudar algo, por exemplo, vou dar um exemplo bem clássico que eu falo, né? Às vezes você tomou sol a vida inteira, usou um monte de produto que mudou a sua composição, às vezes corporal, e aí você quer tratar, de repente, um melasma em uma semana. Isso não vai acontecer, né? Você demorou anos ali para pigmentar a pele, às vezes teve alterações hormonais. Então, assim, a gente tem que ter paciência também, gente, de um produto natural, interagir com o nosso organismo para equilibrar não só o nosso emocional, como os nossos hormônios, né? Então, assim, a gente precisa permitir que o nosso corpo também comece a reagir e a equilibrar naturalmente também. Então, os óleos, eles vão trazer esse suporte, né? Então, a gente também não pode querer que seja uma fórmula mágica, né? Que nem medicação é assim, então imagina uma substância que vai equilibrar o seu corpo, que vai equilibrar todo o processo fisiológico do seu corpo. Então a gente tem que dar um tempo para os óleos agirem também, né? E depende de também quanto tempo esse corpo já está desestabilizado, né?
quanto tempo já está em desordem. Diferente de uma criança. Às vezes em criança, por isso a gente usa menos, porque em criança o resultado é muito rápido. Porque a criança ainda não tá, né, não teve tanta interferência, né? A Ceissa perguntou do colar aromático, todos os óleos podem ser usados no colar aromático. De preferência o que você gosta, né? A Vou te ajudar Duda com as já perguntas aqui, respondeu, Carlinha. né? Vou te ajudar com as perguntas. Pessoal E tem pediu umas que para. você já respondeu, né? Não, mas eu acho bacana, às vezes, a gente até reforçar aqui. O pessoal te perguntou o que você falou da cúrcuma, né? Eu acho legal a gente reforçar, que teve gente que entrou depois. É o turmeric, Ah, tá? tá. A cúrcuma é o turmeric, que é o açafrão. Ela tem uma molécula que se chama curcumina. E quando você inala à noite, no mesmo horário que produz melatonina, ela ajuda na regeneração neuronal, né? Então, é muito bom para pessoas que tiveram AVC, pessoas com Alzheimer e até a gente que está com atividade cerebral muito intensa, a gente vai tendo morte neuronal, né? Então, para ajudar a preservar os nossos neurônios. Então, ela age junto com a melatonina. Por isso que é bom deixar no difusor no momento que você está dormindo, que é quando a gente produz, o horário que a gente produz mais melatonina, em torno de 3 da manhã, 4 da manhã. Então, deixar o difusor com... Só que tem gente que não gosta. Eu adoro o cheiro do turmeric, né, da cúrcuma. Mas, às vezes, pode pôr com laranjas, pode pôr com lavanda, com outro óleo misturado, né? Aí fica muito bom. A minha perguntar a questão da criança, né? Se ela pode inalar uma gotinha na palma da mão. Eu costumo dizer que se a criança já tem essa consciência de colocar uma gotinha e inalar profundamente, porque não adianta pôr e ficar com aquele cheirinho e pronto, ela tem que aprender a respiração. Então, os pais, né, tem que ensinar para a criança a respirar uma respiração mais funda, como se fosse uma meditação. E eu falo que quando a criança é muito novinha e não sabe fazer isso, coloca no difusor, que aí você já vai estar ajudando a criança a respirar esse óleo e vai estar trabalhando a parte emocional e respiratória também, né? A parte do trato respiratório mesmo, parte da inalação. Tem uma outra pergunta aqui, Carlinha, muita gente querendo saber mais do curso, tá? Eu queria que depois você falasse um pouquinho a data, quando que vai começar, porque muitas pessoas perguntando aqui pra gente. Tá. A gente começa a próxima turma agora, né? No sábado, no dia 20. Dependendo se tiver muita gente, a gente vê, mas é um curso muito maravilhoso. São 6 aulas de 2 horas. Tem vários alunos aqui que estavam falando do curso, eu vi, né? Maravilhosas, meus alunos, minhas alunas lindas. E é um curso em que a gente traz bastante força para que você tenha autonomia. Para que eu vejo as perguntas assim, né? O que eu uso? Uma gota? Quantas gotas? O que eu faço? Então, existe uma ansiedade de se saber usar os óleos. E o que esse curso faz é traz paz para isso e te dá um caminho para que você possa ter a sua descoberta, para que você possa conseguir encontrar um caminho, né? E aí, no módulo 1, você conhece sobre as moléculas. Quer falar, Duda? Não, pode continuar a completar. Você conhece sobre as moléculas, sobre a ação. E depois no módulo 2, que aí depois você pode, se quiser continuar no módulo 2, a gente vai entrando na segurança, nos sistemas, né, na estrutura do cérebro, sistema nervoso central, sistema endócrino. Então a gente vai caminhando e aprofundando. É isso que eu acho importante, porque assim, não adianta a gente já querer aprender tudo, né? A gente nunca vai saber tudo. E esse curso, quando a gente preparou os módulos, né, foi muito em cima da gente conseguir dar uma nivelada, né, Carlinha, nas pessoas, para realmente ter um aprendizado consciente, que você também tem uma maturidade
para realmente, eu falo assim, compartilhar os olhos, todo mundo pode compartilhar os olhos, mas para a gente ter mais responsabilidade quanto a indicar, saber direcionar, se realmente eu dou conta de orientar aquela pessoa, não, eu vou procurar realmente uma orientação, vou entender um pouco mais, vou aprender a fazer uma anamnese mais completa para me saber realmente o que eu posso estar indicando ou não, né? Então, eu acho que é um nível de maturidade que a gente vai adquirindo, e é para isso que a gente está fazendo turmas, não são turmas grandes, são turmas menores, a gente tem toda essa preocupação de estar realmente empoderando vocês, né, para estar utilizando os olhos, compartilhando e ajudando as pessoas que estão próximas de vocês, né? Carlinha, eu vi que umas perguntas que ficaram com relação à ingestão de novo, apesar que o tema hoje não é ingestão, mas o que a Carlinha quis dizer é que assim... É só falar uma coisa, só uma coisa, Duda, avisar que o curso é para iniciantes, sim. Teve gente que perguntou aqui que é totalmente para iniciante, não é para formar aromaterapeutas, é para trazer realmente um conhecimento de como você pode usar o óleo com segurança. Exato. Fala, linda, que você estava falando. Não, é porque quando a gente também fala assim que não é para você sair misturando todos os óleos, isso é muito importante, porque às vezes alguns já são blends, e quando a gente fala uma gota para 20 quilos de peso, a gente vai aprender também no curso como calcular isso, mas na verdade assim, você pode até colocar mais de um óleo na cápsula. Lembrando que se já é um blend, você não vai sair colocando blend com blend, isso é muito importante. Agora, nada te impede, por exemplo, nessa fase que a gente está, a gente tem usado muitas vezes um guarde, né, para imunidade, aí você pode estar associando ele com a copaíba, com o frankincense, com o limão? Pode, mas aí você vai estar colocando que no máximo 2 gotas daquele óleo, e ao longo do dia você ter a frequência, né, dividir isso 3 vezes ao dia, e aí a gente tem que analisar cada pessoa, o peso que ela tem, quais as outras comorbidades que ela tem, o que seria isso? Quais outras doenças que estão associadas? E o que a Carlinha falou, isso, gente, é muito importante. Às vezes a gente vai dar prioridade ao que a gente quer tratar. Tem pessoas que chegam, tá? Eu tô com colesterol, diabetes, eu tenho Parkinson, tenho Alzheimer, tem isso, tem aquilo, e aquele monte de coisa, e a pessoa toma um monte de medicação. Então, é dar prioridade. O que a gente pode fazer no momento para poder realmente, às vezes, dar uma equilibrada no organismo dela como um todo, né? Então, aos poucos, a gente vai desintoxicar esse organismo, a gente vai limpando, a gente vai equilibrando o açúcar no sangue, o colesterol, e equilibrando as emoções, porque, como a gente falou, os óleos essenciais, eles não buscam homeostase no nosso organismo. Muitas vezes, quando a gente equilibra a parte emocional dessa pessoa, a gente já começa a ter vários benefícios. Então, assim, não adianta querer realmente sair tomando tudo. Talvez o que a gente precisa é trabalhar o emocional, porque o emocional desencadeia vários distúrbios hormonais, endócrinos, digestivos, metabólicos. Então, pessoal, por isso que esse bate-papo hoje é tão importante, porque a nossa porta de entrada do nosso organismo é o nosso emocional. Então, dali, a gente vai comandar tudo no nosso organismo, né, Carlinha? Isso, o emocional, ele afeta tudo, né? Afeta tudo. Então, às vezes, a gente só inalando óleos já vai ter efeitos físicos muito grandes, né? Teve uma pessoa que perguntou aqui... Tô vendo aqui muita gente pedindo, gente, não precisa preocupar, o curso, eu vou mandar o link, eu vou mandar o que contém cada módulo, então vocês não precisam ficar perguntando do link, quanto que é, como que é, eu vou mandar para vocês o link da página da Carlinha, onde vocês vão fazer a inscrição, vão ver quais os conteúdos que a gente vai abordar, tá? Então não precisem preocupar. Legal. Perguntaram se o laranja que eu falei para o pânico é o Wild Orange. É o Wild Orange, tá, gente? Sim, pode sim, para usar em câncer de pele, o óleo de coco com copaíba, né, para passar na pele com frankincense, vai ajudar bastante para passar na pele, né, uso tópico.
É uma gota a cada 20 quilos de peso corporal, 3 vezes por dia. Não sei se a Bruna ainda tá aí, mas é isso sim. Só que isso é o básico, tá, gente? É lógico que, por exemplo, se você toma um cítrico, cítrico não tem muita contraindicação. Então, basicamente, eu tomo o limão o dia inteiro na água. Eu ponho na minha garrafinha e eu tomo na água porque eu gosto do sabor, só que deixar fechado, porque cítricos são muito voláteis. Então, às vezes, eu faço um uso de uma cápsula que eu estou tomando para imunidade ou para uma questão hormonal, e aí eu estou tomando limão também, porque o limão, a laranja, os cítricos, eles não têm contraindicação, né? É Então, como não tem se problema agora, outros óleos, sim. Se eu liberar tudo, vocês vão tomar, depois vão dizer que foi a Carla que falou, e pode sim fazer mal. E eu dependendo do óleo, nunca tomar mais do que 7 dias seguidos, né? É como se fosse assim, né? A gente tem que analisar cada caso, mas vamos pensar que os cítricos, de Isso, repente, eles não precisam contabilizar naquele tratamento que você está fazendo para alguma é, situação, né? Então, assim, é. também, gente, não é sair tomando um litro de óleo essencial cítrico por dia, mas você não precisaria contabilizar. Agora, uma coisa que eu também gosto muito de falar é assim, primeiro, uma preocupação. Óleo essencial nunca de estômago vazio, por favor, gente. Se for os óleos quentes, como o Vanguard, orégano, tomilho, DDR Prime, esses que a gente está falando, sempre colocar o azeite na cápsula, aumenta a absorção, diminui a sensibilidade, isso é muito importante, né, É. Carlinha? Mas eu acho, Duda, que hoje o foco da palestra era o emocional, né? Então, acho que a gente precisava responder as perguntas do emocional e a gente pode marcar uma outra palestra outro dia para a gente falar de ingestão, né? Claro, claro. Porque eu acho que dá É só tanta porque polêmica, mesmo o, porque as pessoas às a vezes ingestão querem, sempre dá querem ir muita polêmica, né? da Então, polêmica. E é, assim, não é para. É importante saber que não preciso ingerir para as questões emocionais. Então, isso é importante saber, né? E muitas vezes que só inalar já vai resolver muita coisa. E passar na pele também. Por isso que às vezes muitos aromaterapeutas que a gente encontra, e às vezes você encontra pessoas falando, eu ouço muitos aromaterapeutas contra a ingestão, mas é por causa disso, porque realmente a gente não precisa fazer uma ingestão desenfreada, senão eu viro alopatia, né? Senão eu estou reproduzindo a alopatia. Mas eu posso fazer uma ingestão de coisas importantes que vão realmente melhorar. Por exemplo, nesse momento, eu não deixo de tomar minha água com limão, porque o limão, nesse momento, ele ajuda muito a não gripar, ele é antiviral, ele aumenta, para o inverno, ele aumenta a absorção de vitamina C, ele aumenta a absorção de nutrientes, ele reduz colesterol, ele ajuda para não ter açúcar no sangue, ele ajuda a fluir o sangue. Então, ele, nesse momento, agora, é um óleo que pode pôr na sua água e tomar, isso não vai fazer mal. Põe umas 3 gotinhas, fica tomando o dia inteiro. Quando acabar o gosto, vai pondo mais água, nunca termina a água, sempre chega na metade, continua pondo água. E aí depois você pode ir completando com água. A hora que acabar o gosto, você põe mais 3 gotinhas, deixa na tua garrafinha, de preferência não de plástico, né? Uma garrafinha de vidro ou daquelas térmicas. E aí toma essa aguinha o dia inteiro, isso vai ajudar você a não gripar, a ter imunidade alta. Pode pôr limão na frutinha da criança, no suco, vai ajudar na imunidade. Então, limão é uma coisa que eu super recomendo, tá? Agora, dependendo dos outros óleos, segue uma orientação. Então, geralmente, quando a Duda põe lá no grupo uma receitinha, uma recomendação, é porque isso já foi testado, aprovado, já tem referências. Então, a gente sabe que não faz mal, né? Dificilmente, tem poucos óleos que fazem mal, mas por isso que a gente precisa conhecer, né? Nunca vai fazer mal, por exemplo, um óleo que faz mal, por exemplo, Deep Blue. Por que que ele é fechado daquele jeito? Porque ele não é para ingerir, né? É um óleo que Carlinhos, tem que contar tomar uma cuidado com novidade. ele. A própria do Terra agora, o Intergreen já tá vindo com a tampinha diferenciada agora, igual do Deep Blue. Olha que Ah, que bom. bom, né? Ah, que Eu já bom. Os que recebi o não meu novo. pode já venha. É, Os que não pode já vem alertando que não pode, né? Que aí a isso. pessoa não corre o risco de
querer ingerir. Mas Pode realmente colocar, acho assim, que... óleo essencial no colar aromático. Oi? Oi? Não, é que a Fernanda perguntou se a criança que vai na escola, se pode colocar o olhinho no colar aromático da criança para ela inalar, porque é difícil ela levar o óleo essencial. Pode, mas às vezes as crianças adoram ter o rolãozinho, sabe? Né? Os das emoções, das crianças lá. As crianças adoram e aí elas começam a se achar, porque ela tem o óleo dela, né? Então, eu já vejo crianças que... Eu tenho uma amiga que o filhinho dela, a filha dela, não deixa dar remédio para o irmão na escola. Ela leva os rolãozinhos dela, ela usa, ela já sabe o que usar, né? Então, aos poucos, as crianças também vão ganhando esse hábito, né? Carlinha, eu É acho que legal. a gente depois pode responder mais algumas dúvidas, marcar o nosso próximo bate-papo. Ficou com gostinho de quero mais. No curso, vocês vão poder perguntar tudo, destrinchar tudo, aprender sobre ingestão, sobre a parte metabólica, a parte endócrina. Fica um convite para todos, né? Eu vou mandar o link para quem quiser mais informação. A gente vai iniciar essa nova turma. O curso realmente está sendo muito empoderador para as pessoas. A gente tem várias alunas aqui, né? Então, assim, eu queria mais uma vez te agradecer a sua disponibilidade, seu carinho. E acho que a mensagem que a gente tem hoje para as pessoas é respirar, né? Ficar mais próximo da natureza, usar os óleos essenciais de forma aromática quando a gente quiser falar de emoções, né, Carlinha? E lembrar que a gente tem algo muito poderoso, que realmente é um presente de Deus nas mãos, e que com isso a gente pode se aproximar da natureza, da nossa essência, do nosso propósito, e compartilhar também uma gotinha dessa na mão de cada um, né? E quem ficou com a gente até agora, a gente vai daqui a pouquinho começar um bate-papo para convidados, tá? É a oportunidade que você tem de chamar um amigo para aprender sobre óleos ou conhecer, ou quem às vezes nunca ouviu falar de óleos essenciais. Então, hoje, às 20 horas, a gente vai fazer esse bate-papo. Então, a palavra de agradecimento que a gente tem no coração por você, Carlinha, gratidão mais uma vez, viu? Gratidão, eu que agradeço, Duda, linda. E vamos levar, já que a gente, né, falaram aí, eu vi num bate-papo, falaram que já que a gente não pode tomar banho de floresta, vamos tomar banho de óleo essencial, né? Vamos trazer os óleos essenciais para né, trazer a natureza para dentro de casa. E Com é isso aí, né? certeza. Muito obrigada. E a gente Linda. encontra Um com vocês beijo. todos no curso da Carlinha, que começa Sim, sábado. E daqui a isso, pouquinho a gente ainda tem mais um bate-papo hoje. Viu? Um beijo isso. grande. Então a gente se vê já já. Um beijo. Beijo grande. Ai, ai,